Oi, aqui é o Mário e eu sou uma pessoa que leva você ao seu 10 em 8, que é eliminar até 10 quilos em 8 semanas. E nesse vídeo eu vou falar sobre como eu fui enganado pela balança. Hoje eu vejo que isso ainda acontece com muitas pessoas. E se eu não tivesse visto o que eu vi e até vivido o que eu vivi na prática, eu ainda hoje estaria sendo enganado pela balança. Então, se você está passando por isso também, saiba que você não está sozinha. Não se sinta mal por isso, está tudo bem. E eu estou aqui, inclusive, para te dizer, para te responder que ela não é, assim, um fator determinante, limitante, como até pode parecer que é. Mas por que que a balança pode nos enganar? Por que que isso pode acontecer? Porque se ficamos presos ao peso da balança, podemos até não conseguir enxergar o verdadeiro resultado que a gente está tendo, o que realmente desejamos como resultado, que muitas vezes está literalmente diante dos nossos olhos e a única coisa que a gente está conseguindo enxergar são os números na balança, o que pode nos levar a um grande engano. Podemos ser levados a lamentar quando a gente deveria estar comemorando, mesmo quando não perdemos 1 quilo sequer. E eu vou te explicar melhor esse assunto. É que houve uma época, alguns anos atrás, que eu tive fora de forma. O que mais me incomodava era a minha barriga, que chegou ali a 104 centímetros de circunferência na região da cintura, na barriga. E isso era muito para mim. Para você ter uma ideia do que isso representou na época, eu saí do número 40 para o 46. E realmente, isso é muita coisa. É um aumento muito grande. É um salto aí de 3 números, né, acima do que eu estava acostumado a vestir. E óbvio que as roupas começaram a não caber. A verdade é que raramente a gente percebe esse aumento de peso. A gente não vai dormir vestindo 40 e acorda vestindo 46. Não é assim que acontece. Geralmente, a gente começa a perceber quando vamos tentar vestir uma roupa e a gente percebe que a roupa encolheu. Sim, eu sei que as roupas raramente encolhem, eu sei como é. Mas, né, fomos nós na prática que aumentamos de peso, que aumentamos de tamanho. E é muito bom mesmo a gente saber isso, porque senão vamos viver nos enganando. Vamos fingir que nada está acontecendo. E aí é que entra a balança nessa história. Em alguns casos, a balança até mostra sim algum resultado. Foi ali, perdi 100 gramas essa semana, 1 quilo, até mostra. Mas a verdade é que ela não mostra tudo. E foi o que aconteceu comigo. E eu quase desisti de emagrecer por causa dela. E você vai entender. Eu estava ali com 104 centímetros de barriga, estava vestindo 46, até perdia peso, mas a barriga não diminuía. E aí eu me perguntava, como isso é possível? Como pode eu estar perdendo peso e não estar perdendo barriga? Como assim eu perco peso, mas minha forma não muda? Isso me deixava intrigado. E nessa época eu não entendia tanto sobre emagrecimento. E já se vão aí, 15 anos se passaram. Eu não entendia sobre alimentação saudável, metabolismo e tudo mais. Eu sabia subir na balança, anotar ali meu peso, aí fazer qualquer dieta e, como eu costumo dizer, nessa época eu só rezava para que funcionasse. E aí em seguida, na semana seguinte, né, eu ia lá, seguia o que eu chamo de dieta da esperança, né, que é assim, eu começo a dieta na esperança que funcione, sem a mínima noção do que eu estou fazendo, só seguindo ali a dieta que peguei na internet ou a dieta que alguém disse que funcionava e eu fui ali seguindo.
Essa é a dieta do que eu chamo de dieta da esperança. Aí depois de ver que não estava funcionando apenas perder peso, depois de ver que diminuir os números na balança não era tudo, não era isso que resolvia, eu comecei a estudar o porquê que isso estava acontecendo. Eu queria entender. Porque eu devia estar fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Como assim? Às vezes eu até via os números da balança diminuir. Até subia lá, anotava, aí passava aquela semana, aí me comprometia lá com uma determinada dieta, aí via lá o número baixar, mas a barriga mesmo que era bom, nada. Mas aquele resultado, na verdade, da balança ali, não estava refletindo todo o meu corpo. Não era, porque a gente não é só uma questão de peso. E aí eu pensei, deve ter outro jeito de fazer isso, ou deve ter alguma coisa que eu ainda não sei. E sim, tinha outro jeito e tinham coisas que eu não sabia. Existem formas bem mais confiáveis de saber, inclusive, se a gente está tendo resultado ou não. O fato é que, como eu perdia pouco peso por semana, ou às vezes não perdia nenhum peso, eu achava que não estava funcionando. Eu ia lá, me pesava, aí estava o peso X, voltava o mesmo X. Aí eu achei que não estava funcionando. Aí depois que eu aprendi que as medidas são tão ou até mais importantes que o próprio peso que mostra na balança. E aí eu comecei também a me medir e anotar. O que eu vi foi surpreendente. Foi incrível ver as mudanças, porque eu comecei a ver as minhas medidas mudarem durante o dia e até vi mudar durante a semana. Eu vi que eu acordava com uma medida e aí chegava à noite com outra medida. Porque nessa época eu já sabia que o nosso peso varia durante o dia. Por isso, não dava para confiar 100% ali, colocar todas as esperanças só no peso que está mostrando na balança. Eu sabia que isso não bastava. Mas as medidas eram mais estáveis. Apesar delas variarem também, né, mudarem um pouco, elas refletem melhor o resultado. E é claro que para ter resultado não foi apenas eu passar a me medir, não foi isso que, não, agora eu comecei a me medir, agora eu comecei a ter resultado. Não, não é isso. Se medir e não fazer nada diferente, continuar fazendo igual, não vai resolver. Quem dera fosse simples assim. Mas não foi só isso que eu fiz, claro que não. É claro que eu fui estudar para descobrir como emagrecer. Porque até então eu só estava tentando perder peso. Inclusive, eu já até falei muito sobre esse assunto aqui, sobre a diferença aí de perder peso e de emagrecer. E depois até você pode assistir o vídeo, procurar aqui no canal, o vídeo onde o título é "Perder peso é a maneira mais lenta para emagrecer". E lá eu vou explicar isso com mais detalhe, eu vou falar mais desse tema. O fato é que eu precisava aprender a mensurar ali, a medir o meu resultado, a saber se eu estava ou não tendo resultado. E apenas os números na balança não estavam me ajudando. Às vezes eles até atrapalhavam, porque tinham semanas que eu não tinha perdido nada na balança, 1 grama sequer, porém tinha diminuído medidas. E isso faz toda a diferença. Que se a gente parar para pensar a respeito, é exatamente isso que a gente está buscando. Por quê? Porque que a diferença ali de ter eliminado às vezes 5 quilos, né? Ou até melhor, que diferença faz eu ter eliminado 5 quilos se ainda eu não cabia nas roupas? Então não era bem o peso, sabe? Se tivéssemos que escolher, o que você escolheria? Perder peso ou caber nas roupas que deseja? Qual dessas opções você diria, Mário, eu vou por esse caminho aqui? E quando eu digo perder peso, veja bem, pode ser o quanto você quiser, não se limita. 5, 10, 20, não importa, 30, 50. E quando também digo caber nas roupas, fique à vontade. Estou falando do número que você quiser vestir. O número que você, nossa, fala, esse é o meu número do sonho. Pensa nisso aí. O que você prefere, perder peso ou caber nas roupas? E antes que você escolha
entre uma ou outra, antes que você responda, mesmo que mentalmente, deixa eu lembrar de uma coisa para você. Que ao perder peso, isso é muito importante, não necessariamente nós vamos diminuir medidas. E não para confundir, mas para completar esse raciocínio, ainda digo mais. E calma que eu vou explicar. É que para diminuirmos medidas, não necessariamente a gente precisa perder peso. Ficou confuso? Não é mesmo? Mas eu vou explicar. Se ficou confuso, está tudo bem, não tem problema. Faz parte não entender de primeira, está tudo ok. É que durante os meus estudos, eu não sei se você sabe, mas eu já estudo esse assunto há mais de 15 anos. Eu descobri que se prender ali ao número da balança, aumenta aí muito a chance de a gente se enganar e até se frustrar. Ou da gente literalmente ser enganado pela balança, por aquilo que ela está falando ali, que ela está mostrando. E você pode observar, inclusive, isso em casa. Inclusive, eu já até vou te mostrar daqui a pouco como fazer isso. Primeiro, vamos entender aqui por que isso acontece. Até para depois, quando você for ali tirar a prova dos 9, for ali fazer o que precisa fazer para medir esse resultado, você fala, nossa, eu entendi o que o Mário estava falando. Por quê? Quando a gente está no processo de perder peso, a gente não perde só gordura, e ok. Porque não é simples assim. Muita coisa acontece dentro do corpo. Muita coisa ali está mudando. O metabolismo muda, o nosso corpo como um todo muda, muita coisa muda, até o nosso humor muda, dependendo, claro, de como a pessoa está fazendo ali para perder peso. O fato é que muita coisa muda, tanto interno quanto externo. E nós podemos sim e devemos focar em diminuir a gordura ruim, mas até mais que só diminuir a gordura ruim, nós devemos focar, concentrar a nossa energia em aumentar a massa magra. E eu não estou falando aqui de agora eu tenho que malhar, não. E olha que curioso, massa magra é basicamente músculo. E claro, como todas as outras coisas no corpo, músculo também pesa. Sendo assim, se eu estou emagrecendo da forma correta, durante esse processo de perda de peso, eu também vou naturalmente ganhar peso. E calma, não tem nada de errado nisso. Na verdade, isso é bom. Claro, é bom não, é maravilhoso, desde que esse peso extra, esse peso que esteja sendo adquirido, seja um peso bom, seja de massa magra, seja de músculos. E sim, durante esse processo de emagrecer, o melhor seria diminuir a gordura e ganhar massa magra. E talvez surja uma dúvida agora que é, como saber se eu estou ganhando massa magra? Porque aí fica uma dúvida, fala, mas eu não sei se eu estou só diminuindo gordura, ou se esse peso que está aqui na balança é também de ganho de massa magra, porque isso pode acontecer. Posso começar agora a apenas me pesar, aí depois, ok, voltar lá na outra semana, me pesar novamente e o peso não ter mudado. E olha, a melhor maneira de saber isso, mesmo estando em casa, é tendo uma balança que também consiga medir o que a gente chama de composição corporal. E composição corporal, entre outras coisas que ela engloba ali, mas basicamente é a gente conseguir mensurar, medir o percentual de gordura, a gordura que a gente pode chamar de gordura ruim, e músculos. Claro que tem muitas outras coisas aí, muitos outros elementos que formam o nosso corpo. A gente é formado pelas gorduras, a gente é formado pela boas e gorduras ruins, pode-se dizer assim, os músculos, os ossos, as vísceras, a água, muitos elementos. Até cabelo, unha, são muitos elementos. Isso é o que completa ou comporta, né, vamos dizer assim, a nossa composição corporal, o peso propriamente dito quando a gente está em cima da balança. Tudo está sendo medido. Por isso, se a gente tem ali como analisar apenas, pelo menos, né, as gorduras e o músculo, já é um ótimo parâmetro. Mas talvez você ainda não tenha uma balança assim na sua casa, que inclusive você pode até encontrar pela internet procurando por balança de bioimpedância. Tem vários modelos. Tem, e vários preços também, claro. Tem dos mais sofisticados, dos mais simples, os mais domésticos.
E basicamente assim, não que isso seja uma regra, mas quanto mais funções, mais precisão ela tiver, né, mais profissional ela for, que na verdade não tem quase profissional, né? Tem as de uso doméstico, que já está ok, e tem as de nível profissional. Aí podem passar de alguns milhares de reais, mas pode ser que você consiga uma básica para uso doméstico muito barata até. Porque quanto mais função, quanto mais para o lado profissional ela tiver, mais cara ela será. Mas se você não tem nenhuma, procure uma que tenha pelo menos, que vá medir ali a gordura corporal e os músculos. Esses dois elementos são muito importantes, que consiga medir esses dois pelo menos. Mas imagino que você queira já até começar a fazer isso o quanto antes, e até mesmo, né, enquanto espera a sua balança chegar em casa ali, caso você tenha comprado pela internet. E qual a melhor maneira de fazer isso, né? Uma maneira até muito simples de fazer é utilizando uma roupa. E antes de eu te mostrar aqui, te contar, né, como que faz isso, vamos responder a pergunta? Você já conseguiu responder? Já tem a resposta bem clara? Sem dúvida nenhuma? Se você tiver que escolher agora, o que você escolheria? Já que agora você sabe tudo isso, você escolheria só perder peso ou diminuir o número das roupas? Nesse caso, vamos dizer que você só tem uma escolha. Qual escolha que você faria? Olha, sem sombra de dúvidas, eu escolheria diminuir o número das roupas. Por quê? Porque depois de eu ver que, mesmo sem perder peso, os números das roupas estavam diminuindo, eu parei de olhar apenas para a balança. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai jogar a balança fora, não é isso. Em alguns casos seria até bom para o psicológico não ficar ali com tanta ansiedade, mas não precisa fazer isso, pelo contrário. Inclusive até eu recomendo que você tenha uma balança que também possa medir a composição corporal, mesmo essas de uso doméstico, não precisa ser a mais avançada, a mais cara, com menos de R$100, inclusive você consegue uma muito básica para ter na sua casa. Tá? E se você inclusive tiver alguma dúvida aqui de qual comprar, de qual modelo, você deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo que eu vejo uma maneira aqui de te ajudar a encontrar um modelo, o melhor modelo para você. Porque eu recomendo que você dê uma atenção especial para as medidas. E por quê que eu estou te recomendando para olhar para as medidas de uma forma com mais carinho? Até muito mais do que para o peso. Porque nos últimos 15 anos que eu tenho ajudado mulheres a emagrecer, logo nos primeiros 5 anos eu tinha apenas o peso como principal referência de sucesso, vamos dizer assim. Hoje a gente tem muita tecnologia ao nosso favor. Tanto a tecnologia que é laboratorial, como uma tecnologia em casa. O celular é uma grande tecnologia, inclusive tem dessas balanças que eu te falei, que você conecta, você instala um aplicativo no celular, conecta ela na tua balança de bioimpedância, você sobe e no aplicativo você vai controlando ali, acompanhando, né? Controlando, vai acompanhando, mas é óbvio, só ter uma balança ali de bioimpedância, que seja o que for, a mais moderna que existir, sei lá, não importa de quanto que você pagou, só isso não vai bastar. Não é a balança, não é saber que eu estou pesando X que vai fazer eu emagrecer. Óbvio que eu tenho que saber o que fazer. Mas isso é um parâmetro para você se desprender só do peso, para você olhar para o que realmente faz diferença. E já se sabe, inclusive, que emagrecer vai muito além de só perder peso. Muitos estudos se falam disso. E quer um exemplo prático disso? Pensa comigo aqui, você alguma vez, tenta lembrar, você alguma vez já fez qualquer tipo de dieta, qualquer tentativa para perder peso e no dia seguinte ou nos dias seguintes, você, assim que acordou, você tinha uma certeza, pelo menos as sensações de estar sentindo mais leve? Sabe? Sentir até aquela sensação ali da barriga estar menos inchada? E quando você subiu na balança, você não tinha perdido 1 grama sequer? Ou até aquela quantidade que tinha eliminada, né? Tinha até perdido peso ou quase nada ali, mas a sensação era melhor do que o resultado na balança? Você alguma vez já passou por isso? Porque assim, se isso já aconteceu com você, saiba que com as minhas clientes isso acontecia muito e acontece até hoje. E claro, antes delas saberem isso que eu estou compartilhando com você aqui, elas se sentiam perdidas e achavam até que não estavam tendo um bom resultado.
E isso começou a me deixar muito intrigado. Isso aí já tem mais de 10 anos. Que foi depois que essa tecnologia começou a ser mais acessível. Que a gente consegue hoje ter uma balança nesse nível doméstico em casa. Óbvio que a precisão não é a melhor coisa do mundo, mas já dá uma direção melhor do que só olhar para o número da balança. E eu queria entender por que isso acontecia. E foi aí que eu aprendi que perder peso é diferente de emagrecer. Que é possível, sim, se tornar uma pessoa magra, mesmo, olha o detalhe, perdendo pouco peso. Se tornar uma pessoa magra, perdendo pouco peso. Aí a pessoa fala, não está fazendo sentido. Mas veja só, por que isso é possível? Porque durante o processo de emagrecer, até como a gente já viu, o ideal é aumentar a massa magra e diminuir a gordura. E olha, se eu vou aumentar qualquer massa no meu corpo, qualquer que seja, é óbvio que eu vou aumentar o meu peso, porque massa magra também pesa. Sendo assim, a gente pode aumentar o nosso peso bom quando a gente consegue aumentar a massa magra, os músculos, e diminuir o que a gente poderia chamar de peso ruim, eliminando a gordura ruim. Porque sim, a gente precisa ter gordura no corpo também. E no final, quando a gente subir na balança, ela pode nos enganar. E por que eu digo nos enganar? Porque pode parecer que a gente não perdeu peso. E pode ser real, inclusive. Você pode olhar, até vou dizer melhor, pode parecer que a gente não emagreceu. Que a gente não está tendo resultado. Por quê? Porque o número da balança está mostrando o mesmo da semana passada. Mesmo, inclusive, a gente se sentindo mais leve. A gente sentindo que afinou, sabe? Essa sensação boa de falar, nossa, minha barriga afinou aqui, eu estou me sentindo mais leve. Estou cabendo na roupa. Olha que loucura. E mesmo assim olhar para a balança e falar, mas por que o número não muda? E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Eu diria até que 9 em cada 10 das minhas clientes passam por isso. E está tudo bem, está tudo ok. Agora elas, como você está sabendo, elas também sabem por que isso acontece. E eu mostrei para elas como medir isso. Mas imagina se a pessoa não souber isso que você sabe agora. Por que isso acontece? O que pode acontecer mentalmente com essa pessoa? Ela pode estar tendo resultado e ainda assim ficar desanimada. Porque está olhando, está tendo como referência o número que está na balança. Ela não entende isso que você entende agora. Ela está olhando de forma limitada, não errada, mas de forma limitada para um resultado que é óbvio, ela não está conseguindo ver. E ela pode achar que não está funcionando, quando na verdade está. Por exemplo, da maneira como eu ensino a emagrecer no nosso programa, a primeira fase que acontece é o que a gente chama de desbloqueio do metabolismo. É a primeira coisa que vai acontecer, onde você pode até não perder peso, como eu estou explicando aqui, na balança, literalmente falando da balança, mas já para o processo de ganhar peso, já dá uma pausa, que é uma grande conquista. E aí, inclusive, pode ser até que você comece a observar essas mudanças na roupa, por exemplo. E aqui está um segredo que eu ensino para as minhas clientes, que eu quero compartilhar com você também. Por quê? Como é que a maioria das pessoas medem seus resultados? Como que elas geralmente fazem? Como elas fazem isso? Como é que elas fazem para saber se a dieta está funcionando? Basicamente é como? Sobe na balança, aí anota o peso que está hoje lá pela manhã, ok? Aí segue lá uma semana da dieta, o que tem que fazer. Aí depois de alguns dias, sobe na balança de novo e torce para que tenha funcionado. Porque senão fica desanimada. Essa é a famosa dieta da esperança. E até pode ser que ela tenha mudado. Pode ser que ela veja algum resultado. Mas ela só mede o seu sucesso, o único parâmetro que ela tem para medir o seu sucesso é o número na balança. E lembra, às vezes ela não é tão confiável assim. Por isso é bom ter uma balança de bioimpedância. Se você gosta de se pesar, no mínimo tenha uma balança de bioimpedância a mais simples que consiga medir massa magra e gordura, no mínimo.
Ah, Mário, mas esse modelo que eu comprei é baratinho, ela custou, sei lá, X reais ali, e ela não é tão precisa. Mas é melhor ter essa imprecisão nesse momento do que se limitar apenas ao peso. E caso você não tenha uma, como é que você poderia medir esse resultado? É simples. Você pode pegar algo que você, muito provável, 99% de chance de você ter em casa, caso você use, que é uma calça jeans. Aquela, não essa calça que você está usando que cabe em você, a que está guardada. A que hoje você tem dificuldade de vestir. Que hoje pode não caber. E aí você vai usá-la para se medir. E caso você não tenha, claro, uma balança de bioimpedância, eu diria para você deixar a sua balança comum de lado ali e focar na calça. Se você quiser continuar se pesando uma vez por semana ali, até para ver como que isso funciona, tudo bem, até te recomendo. Para você continuar olhando o progresso ou a falta de progresso na balança e olhar o que está acontecendo com a roupa. Mas assim, usa a calça jeans como seu principal parâmetro de referência. E você já pode começar hoje mesmo, inclusive. Ah, um detalhe muito importante. Tenta fazer isso sempre no mesmo horário e no mesmo dia da semana. Vou te dar um exemplo prático de como fazer isso. Imagina que amanhã pela manhã vai ser o dia que você vai se medir. E aí pode se pesar, não tem problema. Isso vai ser por volta de 8 da manhã. Vamos imaginar que seja por volta de 8 da manhã. Aí na semana seguinte, no mesmo dia, o mais próximo possível do mesmo horário, estou falando para pensar nos segundos, mas foi ali 8 horas da manhã, né? 8h05, 7h55, tá tudo bem. Não é para ser exatamente esperar ali, mas naquele mesmo momento ali, próximo daquele mesmo momento, você fazia a mesma medição. Aí se você tivesse pesado, se pesa de novo, anota, mas usa a calça para ver o que está acontecendo. E isso vai evitar, óbvio, as variações de peso que a gente tem durante o dia e durante a semana. Sim, a gente varia de peso durante o dia. Se você já se pesou mais de uma vez no mesmo dia, já notou que isso acontece. E às vezes é uma variação muito brusca, assim, de 1 quilo, já vi 2 quilos acontecer. E durante a semana também. Mulher muito mais do que o homem, né? Porque vocês têm fases diferentes no mês. Então, durante a semana, pode ser que você esteja numa semana que está inchando e a outra semana que está desinchando. Isso pode acontecer, são os períodos. Mas aí esse já é um assunto até para outra live, tá? Então, assim, de verdade eu espero que esse conteúdo de hoje já tenha ajudado você a estar um passo mais perto de conquistar o seu 10 em 8. Eu sou o Mário Guimarães e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!